Boa tarde, meus amigos. Bom dia e boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo aí, né? O Flamengo joga amanhã o jogo da vida pela Libertadores. Lembrando vocês, né, que o Flamengo já venceu a LDU lá no Morro, hein? Lá no Morro. E qual é a retrospectiva entre Flamengo e LDU, que jogaram 4 vezes aí? Como é que foram esses confrontos? Vamos falar sobre isso aí também. A questão ali também sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está preparado, o Bruno Henrique vai jogar, o Bruno Henrique está bem para jogar. O advogado do Bruno Henrique se pronunciou e o Flamengo também se pronunciou sobre a questão do Bruno Henrique. E também o outro assunto, dos males, o melhor. Poderia ser pior, mas a tabela do Campeonato Brasileiro ajudou o Flamengo. Desculpa aí. Bom, meus amigos, mas antes da gente falar sobre todos esses assuntos aqui no nosso canal, já te peço todo o teu carinho, toda a tua atenção, que você se inscreva, nos dá essa moral aí. É fácil, é só você clicar aqui nesse botãozão aí, inscreva-se, e você vai estar inscrito gratuitamente. Rubro Negro ajuda Rubro Negro. Então vamos dar essa moral aí. Mete esse dedão na inscrição, mete o dedão no like. Você que já acompanha a gente, você que está chegando, mete o dedão no like. O like ajuda o crescimento do nosso trabalho. E também eu te peço com muito carinho, né, que vocês também compartilhem esse vídeo, né, clica lá no sininho para vocês receberem notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui todos os dias no nosso canal. Meus amigos, a questão é a seguinte, já vou começar com esse assunto. O Flamengo chegou no Equador, lá em Quito, ontem viajou, chegou um pouco mais cedo para se readaptar à questão ali da questão da pressão do ar, do rarefeito, que é difícil. Não é uma das altitudes mais altas, mas influencia muito 2.850 metros. E a questão é o seguinte, sobre o Bruno Henrique. Ontem saiu outra matéria no Fantástico falando sobre o Bruno Henrique. Eu não estou aqui para julgar. Eu já falei isso, que eu não sou polícia, eu não sou juiz, mas o Bruno Henrique ainda não foi acusado absolutamente de nada, né? Ele está sendo ali investigado, como o Paquetá, até o Luiz Henrique naquela questão também sobre a aposta. Você lembra disso? Que está agora lá no Zenit, mas também está sendo investigado. É uma questão que vai se arrastar. Mas ontem foi mostrado prova, aquelas questões todas. E como está a cabeça do Bruno Henrique? Bom, a cabeça do Bruno Henrique, segundo ele diz que ele é inocente, tá? Ele é inocente e que a cabeça dele está muito bem. Está tranquilo, ele está focado nos jogos do Flamengo e se dedicando o máximo para trazer os melhores resultados para o Flamengo. E aí o advogado do Bruno Henrique se pronunciou, trouxe a palavra ali. Olha o que ele disse, ó. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comportamento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquema de aposta. Pelo contrário, acredita que o negócio de aposta deveria sofrer cada vez mais restrições pela autoridade. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora do contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia no poder jurídico, né? Oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida, disse ali o advogado, né, de Bruno Henrique. Galera, vamos ter que esperar, a gente não pode acusar nada. Gosto muito do Bruno Henrique, gosto do futebol do Bruno Henrique, a pessoa do Bruno Henrique como ela é. Não adianta a gente ficar apontando, já não chega os antes, né, que metendo o pau aí no Flamengo, e a questão ali de alguns flamenguistas que estão ali sendo juízes. Gente, não vamos julgar, vamos esperar. Vamos esperar. Eu quero acreditar e espero que tudo se resolva com a inocência do Bruno Henrique, a verdade nua e crua. Não adianta a gente sair jogando a carroça na frente dos bois e lá na frente sair um resultado e depois o pessoal fala, fui indisplicente, fui uma opção de coisa. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, beleza? Pessoal, retrospectiva. Amanhã é um jogo de vida ou morte do Flamengo. Por que vida ou morte do Flamengo? Uma chave que era considerada mole, facílima para que o Flamengo saísse, no mínimo, com 15, 16 pontos na chave de classificação da Libertadores,
complicou com aquela derrota do Central de Córdoba no Maracanã. Pois bem, o Flamengo viajou, já se encontra no Equador, já se encontra em Quito, chegou mais cedo para se adaptar ao clima, para se adaptar à questão daquele rarefeito, faz o último treino hoje às 17h30, último e primeiro e último e único treino que o Flamengo fará antes de enfrentar amanhã a LDU. Mas tem uma retrospectiva. Na Libertadores de 2019, o Flamengo jogou lá no Morro e jogou aqui no Maracanã. O Flamengo perdeu lá de 2-1 e no Maracanã se recuperou vencendo por 3-1. Porém, em 2021, o Flamengo venceu lá em Quito por vitória de 3-2 lá no Morro. E chegou no Maracanã, você vê como é que são as coisas. Chegou no Maracanã, empatou de 2-2. Ou seja, o Flamengo, numa retrospectiva com 4 jogos em cima da LDU, tem 2 vitórias, como eu acabei de relatar, 1 empate e 1 derrota. Bom, se a gente for se ligar em retrospectiva, muito bom. Nós vencemos um jogo lá em cima e perdemos um lá em cima. É como se fosse a negra agora. O Flamengo vai jogar, vai ganhar. Como é que vai ser isso? Bom, o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo. É o jogo, para mim, mais difícil, um jogo de chave, de xadrez, é esse jogo com a LDU. Não digo nem no Maracanã, digo lá no Morro amanhã. Por quê? Porque é um jogo que tem a influência da questão do clima, do rarefeito e tudo mais, o psicológico do Flamengo, que deixou chegar onde chegou, com aquela derrota insignificante ali para o Central de Córdoba, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Lembrando vocês que a LDU está com 4 pontos, o Central Córdoba 4 pontos, o Flamengo com 3. O Flamengo só tem um resultado para o Flamengo nessa partida: vencer. Na semana que vem, o Táchira enfrenta o Central de Córdoba, na Argentina. E se o Central de Córdoba ganhar, vai a 7. Então a gente, de maneira nenhuma, amanhã podemos pensar sequer em perder. Ah, Flamengo, qual é o time que o Flamengo vai enfrentar? Mas, gente, não adianta ficar especulando, é isso que eu digo, especulando escalação, porque sempre a gente especula uma escalação, daqui a pouco vem outra. Mas o mais provável é que o Flamengo venha jogando como se fosse ali com o Vasco da Gama, que jogou no sábado pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Alan, o Nico Della Cruz não foram porque eles têm problemas respiratórios e lá ele sofre muita questão aí da altitude, pode provocar desmaio, uma série de consequências, não foram. O Alexandre também, por sua vez, enfrenta aquele edema, né, está se recuperando, também não joga. Então o Flamengo deve vir com um time mais ou menos que enfrentou o Vasco. A questão é que o Flamengo tem que dar a vida por esse jogo. É o jogo-chave, é o principal jogo e, na minha opinião, e gostaria de ouvir a sua, é o jogo mais difícil. Lembrando vocês que o jogo é às 19 horas. Tem alguns canais, algumas vias aí, erraram colocando 21h30, não. 19 horas, horário de Brasília, e vai passar na ESPN. Tá legal, galera? Agora, é saber, né, e buscar essa vitória que é importantíssimo para o Flamengo. Meus amigos, do males o melhor. De que a gente está falando? Do Campeonato Brasileiro ontem. Fechou-se ali a 5ª rodada do campeonato. O Flamengo, infelizmente, teve aquele empate, teve chance de fazer gols, não falando nem gols contra o Vasco, mas deixou escapar isso. Esse empate poderia custar o 3º lugar na competição da Copa do Brasileiro, mas com o empate do Fluminense ontem, que começou ganhando vitória no Maracanã, isso ajudou o Flamengo. O Fluminense ficou com 10, mas aí tem a questão do Palmeiras, né? Que não tem... Gente, a gente olha o jogo, não tem aquele futebol, mas eu vou explicar uma coisa para vocês, a diferença do Flamengo com o Palmeiras. O que acontece? Acontece que o Palmeiras venceu o Fortaleza, podia ter empatado com o Luciano perdendo aquele pênalti, o Everton que foi lá e defendeu, fez uma defesa no canto, defendeu o pênalti, poderia ser empate, o Flamengo estaria novamente líder, mas o Palmeiras venceu e assim se tornou novo líder. Qual é a diferença? Aí é o que eu digo, que está acontecendo entre o Flamengo, que tem o maior elenco, o elenco mais caro, o melhor elenco do futebol brasileiro e da América do Sul, para o Palmeiras, que tem um baita de um elenco também. Bom, a questão é única.
O Flamengo tem muito mais oportunidade de gols, de chance de fazer gols do que o Palmeiras, mas não faz. E aí o Palmeiras, que não tem tantas chances, a verdade é essa, não tem tantas chances, vai lá e bota a bola dentro do balaio. Com as chances que eles têm, eles conseguem colocar e finalizar em gol. O Flamengo, com tantas chances que eles têm, com muito toque de bola, muito cruzamento, muita técnica, mas não consegue em finalizar o gol. Essa é a única diferença. Agora, correr atrás, que domingo que vem nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro para tentar reassumir de novo aí a liderança do Campeonato Brasileiro e, sem dúvida nenhuma, amanhã contra o LDU pela Libertadores. Vamos ficando por aqui. Ajuda o nosso trabalho, se inscreva, dá aquele like aí, compartilhe os nossos vídeos. Saudações rubro-negras.